Olá, Aquário, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, eu sinto que hoje há algo muito forte querendo se mostrar. Pode ser que você já esteja sentindo isso como um sinal ou um pressentimento. Veja, não é coincidência. Fique comigo porque isso que vem agora vai te surpreender muito. Veja, sai a viagem do coração e esta carta já, pelo nome, me fala de um processo muito profundo, muito seu, muito interno, mas que não fica apenas no emocional. Não, não, pelo contrário, o que você está sentindo por dentro está movendo também sua realidade material, suas decisões, sua maneira de receber, de cobrar, de valorizar o seu tempo. A viagem do coração aparece quando uma pessoa já não pode continuar fazendo as coisas apenas por obrigação. E Aquário, eu sinto que você está entrando justamente nessa etapa. Pode ser que no trabalho você esteja cansado ou cansada de sustentar algo que não te devolve o que você merece. Ou pode ser que você esteja aceitando menos dinheiro, menos reconhecimento, menos estabilidade por medo de mudar de rumo. Cuidado com isso. No amor também há mensagem, é claro. Pode ser que você esteja revisando um vínculo, perguntando-se se ali você realmente se sente visto ou vista, cuidado ou cuidada. Mas eu diria que o central aqui não é perseguir ninguém nem forçar nada, é voltar para si, é ouvir o que seu coração já sabe e que sua mente quis postergar. E no dinheiro isso é claríssimo, entende? A viagem do coração também é aprender a colocar valor onde antes havia culpa, aprender a cobrar, aprender a dizer que não, para aprender a escolher o que te dá paz e não apenas o que te quebra um galho. Há uma decisão que vem se formando dentro de você, ainda não termina de sair, mas já começou. E isso, de fato, é muito importante. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendar na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isto só está começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Preste muita atenção porque as energias de hoje estão muito fortes e o que vem agora vai te surpreender. E veja o que sai primeiro. 2 de taças. Bom, que impressionante. Porque esta carta muitas vezes é vista apenas pelo amor, pelo casal, pelo encontro emocional, mas aqui eu a estou sentindo também como um acordo, uma aliança, uma conexão correta que começa a organizar sua vida material. Aquário, pode ser que você esteja prestes a encontrar uma pessoa-chave, uma pessoa com quem você faz equipe, com quem você assina algo, com quem você conversa sobre algo importante ou inclusive alguém que abre uma porta que você sozinho ou sozinha não conseguia abrir tão facilmente. Sim, é claro que para alguns isto pode ser uma reconciliação ou uma conexão amorosa muito forte, mas como aqui a energia dominante está tão marcada para dinheiro, trabalho e estabilidade, eu diria que este 2 de taças está te falando de união estratégica. Parar de lutar sozinho ou sozinha, parar de acreditar que tudo você tem que resolver, porque às vezes Aquário, por ser tão independente, por ter essa visão tão sua, tão original, tem dificuldade de se apoiar, tem dificuldade de confiar. E, no entanto, aqui aparece uma energia de complemento real. Pode ser uma sociedade, pode ser um cliente importante, pode ser uma entrevista onde finalmente te ouvem de verdade, pode ser também alguém que reconhece o seu valor. E te diz: olha, eu sim quero trabalhar com você. Eu sim quero te pagar o que corresponde. Eu sim quero te dar esse lugar. E isto muda muito, muito. Porque depois de uma etapa em que você vinha sentindo que dava mais do que recebia, esta carta começa a equilibrar. Agora, cuidado também com a parte emocional do dinheiro, porque o 2 de taças não une apenas uma pessoa. Também une seu valor interno com seu valor externo. O que você acredita que merece começa a se refletir no que você aceita, no que você negocia, no que você permite. Se você tem dito sim a propostas fracas, a pagamentos atrasados, a promessas vazias, esta carta te diz que isso tem que mudar, que você já não pode se vincular com a escassez a partir da necessidade. Você tem que se vincular com a abundância a partir da dignidade. Agora sai o Cavaleiro de Ouros e olha, aqui fica ainda mais claro, porque o Cavaleiro de Ouros não vem com palavras bonitas e pronto, ele vem com fatos, ele vem com avanço lento, sim, mas firme, ele vem com dinheiro que se constrói passo a passo, ele vem com estabilidade, ele vem com responsabilidade. E isso para você é muito importante, Aquário. Porque eu sinto que você vem de uma etapa onde talvez houve ansiedade, vontade de que algo se resolvesse rápido, cansaço porque uma resposta não chegava, ou inclusive frustração por ver que outros avançavam e você sentiu uma espécie de pausa. Mas não, não. Aqui a pausa tinha sentido, aqui havia uma preparação. O Cavaleiro de Ouros aparece quando o que chega não é improvisado, o que chega fica.
Pode ser uma oferta de trabalho mais séria, uma renda constante, uma oportunidade de poupança, um projeto que finalmente começa a dar frutos. Um pagamento que se normaliza, uma dívida que se organiza, uma administração mais inteligente. Em definitivo, isto me fala de colocar os pés no chão. E volto a te dizer porque sai muito presente, muito presente. Você pode continuar sendo livre, criativo ou criativa, diferente, visionário ou visionária, sem se desorganizar financeiramente. Porque às vezes Aquário quer romper moldes, quer sair do caminho habitual. E está muito bem. Mas esta carta te diz que a verdadeira liberdade precisa de base, precisa de estrutura, precisa de constância, precisa de hábitos. Então, se você estava esperando um sinal para levar mais a sério sua economia, aqui o tem. Pode ser que você comece a trabalhar melhor com seus tempos, que deixe gastos impulsivos, que coloque limites a quem te pede, que finalmente se anime a cobrar algo como corresponde. Ou que você se aproxime de uma pessoa confiável em temas de papéis, contratos, contas, investimentos, movimentos concretos. Eu te aconselho a não subestimar o pequeno, porque o cavaleiro de ouros cresce assim, passo a passo, moeda a moeda, decisão a decisão, e isso a longo prazo te dá uma segurança que você busca há muito tempo. E agora, a Imperatriz. Que impressionante. Eu amo sua leitura, porque aqui já não estamos falando apenas de estabilidade, estamos falando de expansão, estamos falando de abundância visível. A Imperatriz é uma carta de fertilidade, de criação, de materialização, de beleza, de valor. E quando sai depois do Dois de Taças e do Cavaleiro de Ouros, eu sinto claramente que algo que se une, algo que se organiza, termina florescendo. Isto pode ser um projeto que produz dinheiro, pode ser uma ideia que se torna rentável, pode ser que de repente você se veja rodeado ou rodeada de mais recursos, mais possibilidades, mais apoio. Pode ser inclusive que você entre em uma etapa de maior magnetismo, onde você atrai melhor as oportunidades porque se sente diferente. Lembre-se disto: atraia, não persiga. Eu não persigo, atraio. Muito presente aqui. A Imperatriz também te fala de merecimento, porque não se trata apenas de trabalhar muito, se trata de receber bem. E há pessoas de Aquário que sabem dar, sabem sustentar, sabem inventar, sabem ajudar. Mas quando chega a hora de receber, quando chega a hora de cobrar, quando chega a hora de dizer isto vale, aí aparece uma resistência, uma culpa, uma ideia de não quero incomodar, não quero exigir, não quero pedir demais. Não, esta carta te diz exatamente o contrário. Receba, expanda, faça-se valer. E no afetivo, porque também há amor aqui, pode ser que uma conexão se torne mais nutritiva, mais estável, mais recíproca. Mas eu sinto que o amor não vem para te distrair da sua abundância, ele vem para acompanhá-la, ele vem para te confirmar que quando você se escolhe bem, tudo ao redor começa a responder melhor. Por isso esta leitura é tão bonita, porque não é uma abundância vazia, é uma abundância com raiz, com corpo, com valor, com coerência. Para alguns de vocês, a Imperatriz pode marcar inclusive uma etapa muito criativa, muito fértil para empreender, para lançar algo, para mostrar um talento, para vender um serviço, para embelezar uma marca, uma imagem, uma proposta. Ou seja, não esconda o que você faz. Não minimize o seu dom, não baixe o preço do que você construiu com tanto esforço, porque aqui há crescimento, sim ou sim há crescimento. Também pode ser que uma figura feminina tenha muito a ver, uma chefe, uma cliente, uma sócia, uma mulher da família, ou inclusive sua própria energia feminina, que é a que sabe receber, a que sabe atrair, que sabe esperar sem se desesperar. Isso esta carta está te ensinando: a manifestar sem perseguir, a confiar sem se soltar totalmente, a criar a partir da calma e não a partir da carência. Então veja que sequência poderosa. Primeiro uma união correta, depois uma construção estável e depois abundância. Eu te disse anteriormente com a viagem do coração. Quando você organiza o interno, o externo se move. Quando você deixa de negociar seu valor, portas se abrem. Quando você aceita menos escassez e mais verdade, o sol volta a sair em seus assuntos materiais. Não tenho dúvida de que aqui uma etapa de prosperidade está se acomodando para você. Talvez não de repente, talvez não como você imaginava, mas sim de uma forma muito mais real, muito mais saudável, muito mais duradoura. Prepare-se porque a demora acaba. Portas se abrem. Repita comigo: eu mereço estabilidade. Eu recebo acordos corretos. Eu recebo abundância, sem culpa. Eu construo uma prosperidade firme. Que assim seja e assim será. Não termina aqui, vamos embaralhar de novo e ver o que mais aparece, porque eu sinto que algo muito importante já se confirmou,
Mas ainda há uma camada a mais, uma verdade a mais, algo que precisa terminar de se mostrar para você, sobretudo naquilo que você vem carregando em silêncio, em suas preocupações, em sua economia, em uma decisão que talvez você tenha postergado. Então fique comigo porque isto está ficando cada vez mais claro. E veja, aqui saiu 5 de ouros e esta carta confirma perfeitamente de onde você vem ou o que você tem sentido por dentro. Porque o 5 de ouros fala de escassez, sim, mas muitas vezes mais emocional do que real. Fala de sentir que falta, de se sentir sozinho ou sozinha com uma carga, de pensar que não consegue, de olhar uma conta, uma dívida, uma obrigação e sentir um peso no peito. Pode ser, inclusive, que você tenha vivido uma etapa onde houve menos renda, mais atrasos, mais insegurança ou simplesmente medo de que algo caísse. Mas atenção, porque esta carta também fala de percepção e isso é importante. Porque às vezes o problema não é apenas o que está faltando fora, mas o hábito de esperar sempre o pior. O cansaço, a ferida de ter sustentado por muito tempo uma pressão econômica. Eu sinto que aqui as cartas estão te validando, elas te dizem: sim, você passou por uma etapa de preocupação real. Sim, houve desgaste. Sim, houve carência ou sensação de carência. Mas você já não pode continuar vivendo a partir daí. Depois sai o cavaleiro de paus e aqui a energia muda radicalmente, porque onde havia peso agora há movimento, onde havia medo agora há impulso, onde havia lentidão agora parece uma decisão mais corajosa. O cavaleiro de paus te tira do congelamento. Pode ser uma proposta repentina, uma mudança, uma troca de trabalho, uma ideia que te obriga a se mover, uma resposta que chega e acelera seu coração. E eu diria para você não a rejeitar apenas porque chega diferente do que você esperava. Isto é muito aquário também. De repente aparece uma saída não tradicional, uma rota diferente, uma oportunidade fora do habitual. Você tem que se atrever, porque se na leitura anterior víamos construção e abundância, aqui as cartas te mostram o ponto exato onde você tem que sair da mentalidade de escassez e entrar em ação. Dê o primeiro passo imediatamente, ainda que seja pequeno, ainda que você não tenha tudo resolvido. E depois o As de Espadas. Impressionante. Porque aqui chega a clareza, aqui chega a verdade, aqui a névoa se dissipa. O As de Espadas confirma uma decisão mental poderosa, uma conversa definitiva, uma notícia, uma assinatura, uma ideia brilhante, uma estratégia nova. Isto já não é apenas intuição, isto começa a ter nome, começa a ter direção, começa a ter lógica. Então, o que estas 3 cartas juntas te dizem, uma por uma? Que sim, houve escassez ou medo. Que sim, depois veio um movimento forte e que esse movimento te leva a uma clareza que te liberta. No trabalho e no dinheiro, isto pode ser uma mudança muito concreta de rumo, uma negociação importante, uma resolução pendente. No amor de passagem, também pode significar sair de uma etapa de frieza ou distância e falar com mais verdade. Mas para mim o central aqui continua sendo o econômico, você rompe uma confusão, rompe uma limitação, rompe uma ideia antiga de não consigo, e isso, Aquário, te devolve o poder, muito poder. Para encerrar, vamos ver o que deixam ver como conselho final. Deixe-me sentir por um momento esta energia, porque eu sinto que há uma última mensagem muito importante para você. Algo que termina de organizar tudo isso, e a mensagem final é: escolha uma nova direção. E aqui sim se sente uma guia muito clara dos anjos. Veja que bonito. Porque depois de tudo que saiu, o conselho não é que você fique esperando, é que você mude o rumo onde for necessário. E se uma forma não funcionou, você tome outra. E se um trabalho, uma dinâmica, uma maneira de administrar, ou inclusive uma relação com o dinheiro já não te representa, que você a solte e escolha diferente. Não é perda, é correção divina, é se reencontrar no caminho. Eu sinto que estão te preparando para algo grande. Confie no processo e agradeça, porque o que vem é seu. Obrigado por estar aqui, Aquário. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.